E aí, Galuzinho, todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. E tem que esperar o vídeo novo do Rooftop Turiaçu, esse pessoal que não faz nada de sábado, não sai com a patroa, não vai namorar, não vai na festa. Isso é o que eles pensam, né? Mas vamos lá. Saturday Night Fever, só nós para estar aqui mesmo, é nós, César. Exatamente, John Travolta torcia para o Palmeiras, e Olivia Newton-John também. Olivia Newton, saudosa Olivia Newton-John, que Deus a tenha, maravilhosa. Maravilhosa. John Travolta deve estar por aí fazendo sucesso, mas ela se foi. Tá, tudo bem. Tá no coração aqui, ó. Que nem o Palmeiras. Mas isso aí, cara, é aquele assunto, a gente não tem o que falar, faz que nem o pessoal fica tentando bater, mas não bate em cachorro morto, né? Ninguém bate em cachorro morto. Ninguém fica falando aí do Grêmio, ninguém fica falando do... Aliás, o São Paulo acabou de levar uma bordoada Mirassolina em casa. Que você vê? Você vê o Santos também. O pessoal do Santos está tudo revoltado agora com o desconto do INSS. Então, a torcida do Santos está preocupada com o desconto do INSS, aí que não está conseguindo comprar ingresso para o jogo mais, nem pagar o Neymar, né? Então, o pessoal não quer. Bom, e aí a história que a semana aí, falaram o que de novo? Falaram que o Palmeiras jogou mal também, né? É isso? Teve sorte contra o Ceará, não? Não, essa questão, né, César? Eu acho que a grande celeuma aí está em relação ao que se faz, o que se espera de cada equipe em relação ao bom futebol, o que é jogar bem, o que é jogar bem, né? Então, lógico que todos nós gostamos de um futebol ofensivo, de belas jogadas, e de vários gols, e muitos gols, tic-tac, poxa, eu lembro de ter visto a seleção de 82 no Brasil, uma coisa maravilhosa. Eu lembro. Não, mas é que tá. Mas era um coletivo maravilhosamente desenvolvido pelo Tele e tudo mais. Tal. Só que hoje, a dinâmica do futebol é um pouco diferente. Então você enfrenta defesas muito mais bem estruturadas. Antigamente você tinha, aquele zagueirão meio chulapão, tudo mais, você pegava um ataque forte, deitava e rolava. Então você viu, era chapéu. E hoje, falar que o Palmeiras não está jogando bem, para a nossa geração, que é. A nossa geração é a geração. Eu gosto da geração X, César. A nossa geração, mas que a gente pegou a década de 70 e tudo mais. Nesse momento eu sou da geração F ou G, mais ou menos. Porque, assim, mas de todo jeito. É XY. Não sei, cara. Geração F. Então, assim, eu não sei, é muito difícil, inclusive, você encontrar na internet quais são as estatísticas de quantas finalizações ao gol, por exemplo, tinham as equipes. Se você pegasse, sei lá, por exemplo, um Santos e Botafogo da década de 60, quantas finalizações ao gol você tinha de cada equipe, para você, porque o pessoal exalta essas partidas, né? E se você for ver, nós temos de 15 a 20 finalizações ao gol, por jogo. E vai falar que a gente está jogando mal? Peraí, jogar mal é você executar mal os fundamentos. O Palmeiras está fazendo mal isso? Jogar mal é você receber uma bola e dar uma canelada, a bola subir 2 metros de altura e o cara está na sua marcação antes de você dominar a bola. Isso é jogar mal? Jogar mal você... E o Palmeiras não está fazendo isso. Então, o que eu me bato é justamente isso, exigir, de repente, uma coisa que a própria dinâmica do esporte hoje talvez não possa entregar. Então, essa é a questão. Mas, de todo jeito, eu acho que o time que está melhor se preparando para o próximo mês, que é o mês abençoado, e somos nós. Somos nós, veja bem. Olha o globinho ali, ó. Olha o globinho ali, ó. O globinho é só para quem tem acesso, né? Só para quem tem acesso. E, assim, não tem acesso, é verdade. E a gente se preparou para isso, porque, de certa forma, nos últimos anos, o Palmeiras, que sempre foi ortodoxo em termos de finanças, assim,
Então, o que permitiu que a gente fizesse as contratações que nós fizemos na primeira janela da temporada foi justamente a gente ter se controlado nos últimos 2 anos. Como foi o que o Paulo Nobre fez em 2013, 2014, que permitiu que a gente fizesse o time de 2015. Então, a coisa não acontece de uma hora para outra. Então, a gente tem que olhar o que é feito antes para que a gente tenha a condição, para que a gente tivesse a condição de fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, se a gente está com o time, a gente preparou o time e tudo mais, a gente tinha o time preparado, e agora vamos pro pau, né, cara? Que o negócio tá dando frisson já pré-Copa, cara, pré-Copa do Mundo. Não é? Enquanto a gente vai conseguindo esses resultados aí, tem gente preocupada em criticar o nosso principal jogador, um dos principais, que é um jogador de uma nova geração, que joga a bola para frente, como você disse no outro momento, né? Segue o nosso hino, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Estevão correndo pela lateral, levando burdoada, agarrão na perna e continuando no lance, até perder o lance e o juiz não dá vantagem, deu uma vantagem que não era vantagem. Aí vem alguém dizer que o Estevão entrou na área, passou pelo cara, tomou uma foiçada por trás do cara que se apavorou, e aquilo não foi pênalti, porque ele se jogou, ele é um caicai. Tenha paciência, né, cara? Eu perco a paciência com essas coisas, cara. Porque uma coisa é você ser clubista, uma coisa é ser apaixonado, outra coisa é você ser ridículo, você passar vergonha pública. E o nosso amigo aí, o Mauro César, passou vergonha pública. Tem que falar, porque ele é arrogante pra caramba, né? Ele fala, ele não tá nem aí, porque ele tem o espaço, desliga o microfone, mas ele sabe que ele passou uma vergonha muito feia aí. E é muito feio ficar falando isso, depreciando quem está indo bem, cara. É depreciando quem está indo bem. É resultado. Você estava falando dos jogos antigos, o Palmeiras foi campeão em 72, brasileiro contra o São Paulo. Sabe quanto foi o jogo final? 0-0. Ficou um bate-boca uma semana se o jogo ia ser os 2 jogos do Morumbi. O Palmeiras bateu, Pascoal Giuliano bateu a murro na mesa, para não dizer outra coisa, e vai jogar no Pacaembu. Vai ter menos lugar, mas nós vamos jogar no estádio deles, porque lá no estádio deles, em 71, o governador desceu de helicóptero para intimidar o juiz. Fato. Lá do Natel, não foi lá do Natel? Era lá do Natel? Natel. E em 73, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro contra o Botafogo do Rio de Janeiro, aqui no Pacaembu, também foi 0-0, cara. Os jogos emocionantes, não tinha nada, não acontecia nada. Já começou ali o catenaccio, naquela época tinha o famoso catenaccio, que era o método de jogo dos italianos, que jogava com 8 defensores e um atacante perdido na frente, chamavam de catenaccio, né? Que começou nos anos 30, 40. E tinha o famoso Milton Buzetto, técnico do Juventus da Moca, que criou o termo retranca. Vamos retrancar. Aí você buscou, hein? Aí você buscou. Jogava pelo zero, que hoje fala jogar por aquela bola maldita, por aquela bola marota e ganhar de 1-0, né? Mas sabe o que é, Pedro? Acho que a gente até entende o pessoal querer o futebol bonito em termos de vários gols, mas o problema é você não entender que a dinâmica do futebol esteja um pouco diferente do que era 50 anos atrás. É que esse pessoal pensa que futebol é pebolim, cara. Totó, como dizem lá no Rio de Janeiro, 10-8, que jogão, 10-8, de goleada. É bonito, viu? Podia jogar assim, daqui a pouco vão jogar assim, 8 caras, vai jogar 8 na frente, 2 defensores mais o goleiro, para sair um monte de gol. Aí quem faz mais gol, ou quem toma menos, vai 16-14, vai ser assim, alguma coisa do tipo. É que nem o pessoal, vamos acabar com a regra do impedimento para ter mais gol. Acabou com a regra do impedimento, futebol vai jogar o banheirista, vai ter o banheirista. E outra observação, por exemplo, o que o pessoal deixa passar, nem fala muito a respeito. O Abel tem desenvolvido um sistema de recuperação de bola, de retomada de bola, que você chega com um primeiro jogador fazendo a pressão e o segundo jogador a 5 metros de distância. Isso é lindo do ponto de vista da estratégia de futebol de retomada, porque dá muito certo.
E ele tem praticado isso e o pessoal não tem observado tanto. Esse método. O marcador em cima, ele dá uma canseira no cara da bola. Se o cara consegue passar por ele, sai cansado. É a famosa jogada. Um mata, o outro pisa em cima, entendeu? Mais ou menos isso. E ele retomou as perseguições longas. Não sei se você percebeu. O cara perde a bola, ou ele está perto do cara, do jogador adversário. O jogador adversário estica, ele tem a obrigação de correr até o fim, até esse cara tentar chutar ou esse cara passar a bola para outro. Ele não para e alterna a marcação para vir outro marcar, que aí vai sobrar um outro desmarcado, entendeu? É justo. Isso é uma reflexão longa, muito interessante esse sistema. Mas exige treinamento, exige dedicação e exige cobrança, meu. Ô, você não está correndo atrás do cara. É o que acontecia que o Dudu não gostava de fazer, né? Tinha que correr da direita até na linha de fundo, atrás do lateral, se fosse o caso. Sem dúvida, sem dúvida. E outra questão, parece justamente isso, que no Palmeiras não é fácil você ter um elenco que consiga comprar tanto a ideia do treinador, você entende? Aqui no Brasil parece que é muito fácil essa fritada de treinador, parece que é muito fácil, cara. Isso, o Palmeiras conseguiu, as ideias do Abel são bem entendidas. E quem olha de fora, galera, acha que é por acaso. O Palmeiras teve sorte, contratar esses caras. Não é, cara. Se você ler o livro do Abel lá, quando o cara é escolhido e tal, e tem uma negociação, o empresário fala que está disponível e tal, próximo passo, Abel entra em contato com o jogador para verificar e manda outros jogadores que jogaram com o cara, que tem acesso, falar com o cara, convidar, aliciar, vamos dizer assim, convencer, seduzir. E aí Abel fala para o cara, que o sistema é assim, assim, assado, e você está disposto a isso? Eu estou disposto. Ok, aí o jogador vem, assina o contrato com o time, aí ele senta lá na sala da comissão técnica, aí segundo está lá no livro, ele assina um contrato com a comissão técnica. De princípios, de maneira de jogar, de disciplina, a tal da famosa cartilha, mas na verdade é um compromisso tete a tete do líder com o liderado. E isso é muito interessante. Você vê que os caras que não se encaixam nisso ficam um pouco tempo. Às vezes o cara vem, eu topo sim, acho legal, mas aí no dia a dia o cara vai fazendo do jeitinho dele. Esse cara vai sendo escanteado e num determinado momento ele não serve mais. Você vê que tanto que ele segurou um time, foi criticado por segurar ali Zé Rafael, Rony, Dudu, Gabriel Menino, tanto tempo, Fabinho, tanto tempo. Por quê? Porque esses caras entregavam o que ele queria. Esses caras entregavam dedicação. O Fabinho não era um jogador de destaque no Palmeiras, mas estava ali firme, meu. Tanto é que o Pedro Bicalho, outros meias, o Pedro Lima, que parece que eram meias mais jovens e mais promissores, volantes, né? Mais promissores que o Fabinho, não foi nem incorporado ao time principal. O Pedro Bicalho está fazendo sucesso em Portugal, o Pedro Lima não sei onde. Devem voltar por aí ou serem vendidos. Você vê como é que é essa questão do compromisso com a equipe de vendas, vamos dizer assim. Não, exatamente, César. Isso parece que a equipe que entende melhor isso, como que é importante esse compromisso com o grupo, é fundamental. Desde que você tenha uma coisa muito bem entendida pelo elenco, né? O que a comissão está querendo passar. E hoje em dia também, César, só fazendo um adendo que você falou em relação aos jovens, isso parece que está sendo levantado como uma grande desvantagem, e é realmente uma grande desvantagem dos times sul-americanos em relação aos europeus, que hoje em dia a molecada sai muito mais cedo daqui. Então é muito mais complicado você ter uma equipe que consiga desempenhar tudo que ela poderia desempenhar desde que o moleque... Tipo assim, como é que seria se o Palmeiras, se o Hendrick ainda tivesse tal, não sei o quê. Então a nossa defasagem, os europeus, fica maior porque a gente perde os talentos mais cedo do que antigamente. E, de uma certa forma, é coerente isso. Você sabe como é que é o negócio. E então o futebol ele vai muito além do melhor time no papel. Você saber administrar os interesses de quem que vai ser titular, de como é que está esse grupo, se o grupo está fechado ou não. Isso que eu acho que o pessoal poderia estar observando um pouco mais em relação ao que o Palmeiras está fazendo com o Abel.
isso tem dado resultado. Esse é o resultado da equipe, que a equipe entra em campo sabendo o que vai fazer. Cada jogador, então... O que é o perfil oba-oba do futebol, da imprensa esportiva e do torcedor. A tal boatinho, que todo mundo adora lançar um boatinho uma vez por semana, que Cristiano Ronaldo estaria negociando com o time brasileiro. O jornal é o Marca. Aí o Infantino, que não é bobo de nada, para pegar uma promoção gratuita para o Mundial, já dizendo, nossa, que seria muito legal, o Cristiano Ronaldo está lá e tal. Meu, onde que o Cristiano Ronaldo entra num dos 4 times brasileiros? Fala para mim. Quem é louco? Quem é louco? Você é louco de tirar o Pedro e botar o Cristiano Ronaldo no Flamengo? Sem entrosamento, sem nada? Estrelaça? Você é louco de tirar o Vitor Roque ou o Flaco Lopes e botar o cara que está sem entrosamento? Pode botar 15 minutos, 1 hora, 40 minutos para fazer show, para aparecer. O Fluminense talvez até tivesse, mas não sei, cara. Botafogo. Os times estão se organizando, os times são organizados. Então, esse auê, vamos contratar o não sei o que do pai, né? O Nashville do pai, não é o Memphis do pai, o Nashville do pai, porque o cara joga bola, mas aí, joga de vez em quando, leva o dinheiro, faz furdúncio. Vão se arrepender, cara, se arrepende. E num campeonato de tiro curto como o Mundial não cabe isso. Não cabe isso de maneira séria. A menos que você assuma que você vai lá para fazer um auê, para aparecer na TV. Eu só espero que o Palmeiras consolide esse padrão de planejamento. Porque eu não me surpreenderia se o pessoal fizesse essas ações de marketing, porque a administração aqui no Brasil é uma questão de planejamento. Planejamento é quase um utópico, né? Mas eu vou te falar, vamos lá, passa agora o Mundial e alguém, não estou falando do Palmeiras, seria meu sonho, contrata Kevin De Bruyne. Não, mas não... Mas para inserir o cara no planejamento para construir para o time para o ano que vem. Vamos dizer assim, é um cara de grande valor técnico ainda, vamos dizer lá. Né? O Cristiano Ronaldo também pode ser mais dentro de um planejamento, não? Para chegar para um evento, agora nós vamos fazer aqui o Super Bowl e vamos contratar o time todo novo. Nem os caras do Super Bowl fazem isso. Não, é que tem a janela, né? Então os caras vão abrir aquela janela, uma coisa. Então, né, o que puder rolar de manchete, meu querido, vamos mandar de manchete aí, independente de engajamento. Hoje já é brincadeira, cara. Então, mas só uma síntese em relação a isso, que eu acho que o que faltaria seria um esclarecimento melhor para que se formasse uma opinião pública mais consciente de como que é a dinâmica do futebol e o que a dinâmica do futebol permite hoje. Em relação à organização de equipe, em relação a planejamento e tudo mais. Então, não é simplesmente você querer fazer um ataque bonito que dê audiência. A mídia quer um futebol bonito. O torcedor, essencialmente, quer que o time ganhe. Em segundo plano, está o futebol. Mas tudo bem, lógico que a gente, inclusive como palmeirense, a gente quer o time jogando bem e faz... Mas o time jogando bem, como a gente falou, exemplos de jogadas defensivas, que são, é bonito de se ver, a gente não precisa ficar simplesmente viciado naquela adrenalina de emoção, porque a mídia fala, emoção. Calma, às vezes futebol às vezes é mais xadrez do que carnaval, certo? Essa jogada do gol do Flaco Lopes contra o Ceará, você vê como o Palmeiras toma a bola no canto esquerdo da sua área e sai tocando o Vanderlan com o Bruno Fux, com o Richard Rios, com o Paulinho, volta Bruno Fux, volta Vanderlan, volta Paulinho solta para o Emiliano, se não me engano, ou na época já era o Aníbal. O Aníbal abre para o Mike, perde a saída para a direita, corta para o meio, lança na área, o Lopes faz uma parede no cara, deixa o cara perdido, mata a bola bonito, põe no chão no meio de 2, ele vira e faz o gol. Uma jogada linda. Assim, de cair o estádio, para quem entende de futebol e observa. Agora, Carlos, eu vou ser sincero, cara, eu sou cético, você é um apaixonado entusiasta, mas eu não acho que esclarecer a massa vai levar a lugar algum, principalmente até a massa da imprensa, porque a política,
a massa, a imprensa representa a massa. Então, o pessoal muitas vezes não pensa, o pessoal é emotivo, quer ver o rede balançar, não sabe como. E é aquela história, aquela famosa frase, né? Acho que era do Dadá Maravilha, né? Não existe gol feio, feio é não fazer o gol. Não, tá certo. Tá certo. Mas eu digo assim, se o Palmeiras, se os times conseguissem se blindar da influência que vem a respeito da pressão da massa, eu não vou falar da massa, que parece uma coisa meio pejorativa, mas da torcida em geral, seria ok, mas existe muita influência, então de repente o pessoal se deixa levar por uma compreensão meio distorcida, e isso acaba influenciando no que o time vai fazer para o restante da temporada, porque o pessoal demite, não estou falando do caso do Palmeiras agora, mas inúmeras vezes nós já vimos o Palmeiras e outros times demitindo treinador, eu não estou falando só questão de treinador, mas o pessoal exigindo precocemente uma performance que aquilo, se fosse um pouco melhor compreendido, teria acontecido. Calma, pessoal. Quantas vezes a gente não teve dificuldade, inclusive subir molecada da sub-20, porque, você tá ali investindo no moleque, 2, 3 anos o cacete do moleque vai lá, joga 2 jogos ruins e o pessoal malha em cima e acabou. Porra, é cruel. Sabe? Então, isso que eu falo. Uma opinião pública mais bem formada talvez ajudasse isso a não acontecer menos, sabe? E o pessoal entender que, né? É uma tese interessante. É uma tese. Não é nenhuma hipótese, é uma tese. Obrigado, Luzia. A história que o Abel falava, a regra das 24 horas, 24 horas para lamentar, 24 horas para comemorar. Agora ele mudou. 24 horas somos gênios e 24 horas somos burros. Né? Da besta ao bestial, não, da bestial à besta. Você vai no estádio amanhã contra o Flamengo, aí começa o jogo, vai imaginar, o Flamengo jogando bem, faz um gol, 1-0. Aí o Flamengo se reorganiza, vai lá, mete o gol, mete o segundo, pronto, aí já xinga o Gomes, já xinga o Everton de Lacoste, de Horácio, já chama outro de bunda de urso, o Flaco Porra Lopes, ou esse tigrinho que parece um gato gordo, é o Garfield, que não é tigrinho. O pessoal, é assim, é questão de 20 minutos, o indivíduo sai de abraçar a mãe, de abraçar a sogra para chutar a mãe, entendeu? Tá, mas eu vou continuar nessa campanha, cara. Campanha pela consciência, de uma torcida consciente. Não entra, porque quando a gente transmite alguma coisa, em qualquer o mídia aqui, que é o meio de comunicação, a gente quer o quê? Emoção. A mídia precisa vender emoção. Então, isso é uma coisa, ok, mídia, beleza, venda a sua emoção, porque você compra e paga caro por isso. Então, você quer ter audiência, e você precisa ter emoção para ter audiência. Pô, você me deu uma ideia, cara. Você me deu uma ideia no planejamento do nosso canal. Vou começar a chamar todo mundo de burro, que nem entende nada, não sabe jogar bola, idiota. Aí o pessoal, esse tiozão, sacana aí, do Caio Morto, não sei o quê. Aí a gente vai aumentar nosso engajamento. Boa ideia, cara. Vamos analisar isso aí, Galuzi. É isso aí, cara, é isso aí, Sandro. Vamos analisar, vamos desbancar todo esse pessoal que só analisa o futebol em termos ofensivos, não é só isso, também ofensivo, maravilhoso. Mas, a gente tá fazendo a finalização, gol pra cacete, e vamos pra cima, e tem que saber o que faz o bem que faz um time bem planejado. O Palmeiras está sendo bem planejado. Aprende, Brasil, aprende mídia, mesas redondas malditas. Quando você vê o jogo, não vê o jogo, quanto é que foi? O Palmeiras ganhou de 1-0. Ah, gol de quem? Gol do Vitor Roque. Mas foi o quê? Ele foi de chute de cabeça? Não, foi de bunda. Sem querer, bateu na bunda dele e entrou. É isso que interessa. E é por isso, Carlos, que ninguém bate cachorro morto. Mas vamos dar uma paradinha por aqui para a gente molhar a garganta. Daqui a pouquinho a gente, volta a falar sobre as emoções de Palmeiras e Flamengo. Um jogo de 6 pontos, todo jogo é de 6 pontos, né? Quando você ganha um adversário, deixa de ganhar, mas isso é que o pessoal gosta de falar, então tem que dizer aí, um jogo de 6 pontos, valendo a liderança do campeonato, e quem sabe, o Palmeiras ganhando dispara nada, gente, é uma bela vantagem. O Flamengo encostou nada, é também uma vantagem.
O campeonato é muito mais complexo que isso. Muito bem. Eu não estou nem aí para a pontuação, cara, mas eu quero é detonar essas porra de Flamengo, cara. Faz maior tempo que a gente não ganha deles no Brasileiro. Exatamente, é uma pedreira, a gente não tem vantagem com eles, não. Tem que fazer um joguinho para ganhar amanhã, tá bom? E ganhar bem, tá certo? Jogar. Vamos nessa pergunta, então daqui a pouco a gente volta a falar com o pessoal. Cada dia tem um vídeo, cada hora tem um vídeo, de repente, sábado à noite, terça-feira. A gente só não está fazendo domingo às 6 da manhã por enquanto, né? Por enquanto. A gente começa a transmitir ao vivo também, se a gente tiver coragem, tempo aí, e aprender a fazer as coisas direito. É o mais difícil. Abraço para todo mundo e vamos lá, vamos ganhar esse jogo para firmar mais ainda na liderança. Abraço, gente. Vamos, Palmeiras. Valeu, galera.